Olá, pais presentes, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal e hoje não podia deixar de fazer um vídeo, mesmo a gente chegando no finalzinho do mês de setembro, mas para falar de um assunto sobre o Setembro Amarelo. Só antes da gente começar, deixa eu só avisar, eu tô num local aqui rente a uma rodovia aqui do Triângulo Mineiro que leva a Uberaba, Uberlândia, e se vocês ouvirem aí um pouco o barulho, são os caminhões passando aqui na rodovia, e então eu peço desculpas desde já. Estou igual meu amigo Barolo, eu assisto os vídeos do Barolo Vídeos, e o problema lá desse youtuber aí que eu gosto de assistir é que sempre quando ele vai gravar, tem um cachorro da vizinha lá latindo loucamente, e ele sempre critica e quer matar o cachorro da vizinha. Não dá para eu fazer isso com os caminhões que estão passando na rodovia, mas desde já deixo aqui as minhas desculpas. Muito bem. A gente sempre tem falado de assuntos para cima, assuntos gostosos, pois, porque a gente sabe que, né, você que assumiu a paternidade, você que acompanha a gente, que vive a maternidade ou, né, o ambiente familiar com crianças, a gente sabe que são sempre assuntos muito gostosos de estar trazendo. Mas, como eu falei, no Setembro Amarelo é um assunto importante, não é nada gostoso falar sobre, mas é de suma importância. Para quem não sabe, a campanha do Setembro Amarelo, ela foi criada em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, para que eles tivessem uma data, mais especificamente 10 de setembro é o dia, né, de combate ao suicídio, e todo mês, assim como os outros meses que a gente tem aí, né, com as cores, o mês de setembro é o mês amarelo de prevenção e combate ao suicídio. A gente tem que entender que são mais de 12 mil suicídios no Brasil. É uma realidade muito triste e que precisa estar sendo combatida. A gente sabe que é uma triste realidade e que principalmente entre jovens, tá? A gente tem adultos, e você que é pai agora e que está me vendo, não precisa ficar preocupado. Crianças não entram tanto nas estatísticas, tá? A gente tem, quando a gente fala de jovens entre 15 a 19 anos, que vêm a perder as suas vidas através do suicídio. E a gente tem que entender essa situação para que nós tenhamos, né, um pouco dessa visão aí do que diz respeito ao suicídio no Brasil. Entender aí, a gente traz os fatores de risco, atrelada a outras situações que vai fomentar uma condição muito ruim e preocupante para os nossos filhos adolescentes. Então, uma morte de um ente querido na família é uma situação. Quando você tem suicídio, né, na escola ou de grupo de amigos, é outra situação. Perda de um namorado, de uma namorada. Num outro vídeo passado eu falei, né, que nós não podemos abrir mão das manhas ou dos dramas que os nossos filhos fazem, porque é o drama deles, né? Eu tô com problema de namorado, eu já tive 10 namoradas, e a gente às vezes deixa passar. Eu falei bastante num outro tema aí, você pode dar uma olhada no nosso canal que tem os vídeos lá. Mas são os dramas, né, pessoais e individuais dos nossos filhos. E o jovem, quando tem aí uma situação muito... Eles se entregam com uma paixão, né, se entregam enlouquecidamente, às vezes por conta de um término com a namorada ou com o namorado, também é uma situação, é um fator de risco dentro desse assunto que nós estamos falando. Humilhação, né, por familiares. A gente sabe que muitas vezes dentro das nossas casas é que tem os problemas maiores. Então, às vezes, os jovens passam por humilhações por conta de um tio, de um pai mais tirano, de uma mãe ali mais linha dura, e eles pegam para eles essa situação. Assim como também o famoso bullying, né? Então, os bullying que acontecem nas escolas são situações também problemáticas e um fator de risco, principalmente nesse caso para aquele grupo de pessoas LGBT, que aí a gente sabe que são situações mais calamitosas e pesadas, e aí tem esse encontro aí no fator de risco para esse grupo específico de jovens. Mas se vocês perceberem, tais situações são situações que acontecem, né? Você fala, mas eu sofri situações que você menciona e nem por isso eu tive vontade de tirar minha própria vida. Mas é como eu falei, são os fatores de riscos, mas e aí você vai ter ali, né, um pouquinho mais de tempero nessa história triste e com situações subjacentes, onde você vai também
entender as situações através de depressão, quando o jovem tem um problema de depressão, com tudo isso que eu acabei de falar como fatores de risco, quando ele tem problemas de abuso com álcool e droga, e veja bem, a gente está falando de um universo de 15 a 19 anos, onde eles gostam de se provarem, eles gostam de conhecerem, eles gostam de testar os seus limites, e é óbvio que o abuso do álcool e de drogas neste momento também são situações subjacentes. E também a situação onde você pouco controle dos impulsos. Novamente, né, os hormônios estão aflorados. Quem aí, né, tinha aquela situação, hoje eu sei ponderar muito mais dentro de uma discussão, de uma situação. Agora com meus 15, 20, 19, 18 anos, eu tinha muito menos controle dos meus impulsos e eu fazia muito mais coisas impensadamente. Então, quando a gente tem situações dos fatores de riscos que eu mencionei, junto com as situações de depressão, abuso de álcool ou drogas e perda ou pouco controle dos seus impulsos, isso vai trazer uma situação muito problemática e que pode sim levar a pensar numa situação de suicídio. Bom, eu coloquei aqui alguns problemas, algumas das situações que você como pai deve entender e fazer esse acompanhamento, mas é exatamente nisso que a gente vem falar agora, né? De acompanhamento. Então você fala, poxa, a gente traz, né, uma situação, um problema. E como é que eu faço, né, o diagnóstico dessas situações? O diagnóstico é muitas vezes feito pelos pais, pelos professores, pelos amigos e pelos médicos e especialistas. É óbvio que a gente está dando uma pincelada muito rápida dentro desses assuntos, mas com tudo isso que eu estou falando, o diagnóstico por profissionais capacitados e por pais, mães que estão ali presentes e acompanhando, né, o dia a dia dos seus filhos, vai ter uma situação para acender uma luz amarela. E aí, infelizmente, você precisa entrar com uma situação da parte de prevenir, né? Trabalhar a prevenção. O assunto prevenção é uma das coisas, eu sou um profissional de prevenção, é muito importante, e aí a gente então entende de que, assim, como que eu faço, Daniel? Eu tô tendo, eu percebi, eu tenho esse diagnóstico dentro da minha casa, como que eu vou trabalhar preventivamente? Então já começa com, né, em grandes cidades, as comunidades aí, onde tem um serviço de atendimento telefônico, né, de 24 horas por dia, contra suicídio, pensamentos suicidas e de suporte a pessoas que estão passando por algum problema de depressão, abuso de álcool e drogas e que pode vir a pensar em tirar a própria vida. Uma outra coisa é obter assistência eficaz, tá, com relação a um tratamento. Longe de mim aqui criticar religiões ou situações, mas se você procurar um curandeiro ou procurar um bom conselho com uma pessoa que não tem um know-how para tratar de um assunto tão importante e tão complexo, você pode estar indo por um caminho errado. Então, quando você obtém uma assistência eficaz, isso sim é uma medida de prevenção. Agora, quando você de repente vai atrás de situações ou de pessoas que não têm o know-how para dar suporte, isso realmente é preocupante. Apoio da família e da comunidade é uma outra medida preventiva, e isso é que nós estamos aqui batalhando no nosso canal, falando sempre dos pais estarem lado a lado, mas de maneira efetiva e de maneira saudável e de maneira amorosa, que são as nossas bandeiras, né? Defendendo os valores. E é óbvio, se mesmo com tudo isso, por situações de distúrbios mentais, situações outras que de repente não estavam dentro das suas possibilidades, mas é importante que você mesmo assim entenda, aceita e que toda a família dê o necessário apoio. Muitas vezes a gente vem com situações de preconceito, discriminação, por conta de problemas de distúrbios mentais, ou esses pensamentos das pessoas acharem que isso daí não é nada, na minha época eu pegava a vassoura e ia varrer, limpar a casa. Não, né? Não adianta nada você procurar um auxílio, um suporte eficaz de profissionais adequados, mas se você não fazer o seu papel, porque a gente sabe que a família tem um papel muito preponderante dentro de assuntos como esse. Evitar conteúdos relacionados a situações de suicídios. Você sabe que tem pessoas dentro do seu âmbito familiar, dentro do seu rol de amizades,
que está passando por algum problema ou dificuldade, evita trabalhar, discutir ou trazer assuntos que a mídia sempre muitas vezes coloca e fazer com que isso seja assunto do dia a dia. Importante que nós tenhamos essa sabedoria para discernir e evitar esses assuntos, porque muitas vezes são situações de estopim para que aquela pessoa pegue e tente copiar e tente buscar. Um exemplo grosseiro, mas é importante, eu não sei se você que gosta de futebol, pai presente, percebe que hoje a televisão não mostra mais quando tem a invasão. Porque quando você assistiu um campeonato ou um jogo de futebol e alguém invadia para abraçar o ídolo, para tirar a roupa, para chamar a atenção, ele sabia que as câmeras focavam nele. Hoje em dia, pode perceber, né, as câmeras de televisão, elas levam o foco da câmera para um jogador, para uma outra área onde não esteja aquele invasor. E isso faz com que não se estimule a eu que estou pela minha casa, lá pela minha televisão vendo, falar, eu vou fazer isso no próximo jogo. Então é a mesma ideia de você evitar esses conteúdos na mídia, ou seja, onde for, com relação às pessoas que estão passando por algum tipo desse problema. Também é importante que as pessoas, na medida de prevenção, que tenha algum tipo de cultura ou religião que estimulem o desinteresse pelo suicídio. Então muitas religiões aí que condenam, que estimulam a questão do suicídio, de tirar a própria vida, e isso é importante que você coloque, né, para o seu filho, para aquele adolescente que às vezes está passando algum problema ou uma crença cultural de que isso não é legal. E isso é uma medida preventiva muito boa, interessante, tá? Infelizmente a gente sabe que muitas vezes trabalhando tudo esses pontos, nem sempre a gente tem o sucesso alcançado, mas e aí, se mesmo assim a gente vê que está tendo um problema, a gente deve procurar tratamento. A gente chega a situações onde é óbvio que cada caso é um caso, então eu não quero aqui dar uma receita, até porque não tenho condições e nem know-how, não sou a pessoa apropriada, mas para que vocês tenham um panorama, o tratamento para cada caso em específico pode ser através da parte de hospitalização, pode ser através de precauções, como prevenir tentativas, porque a pessoa já está com uma situação mais avançada, então você tem que pensar em evitar situações onde favoreçam um momento, e olha só como a gente chega no nível pesado da conversa, né? De você pensar nas situações para evitar que a pessoa venha tirar a própria vida. E essa pessoa muitas vezes pode ser o seu filho ou a sua filha. Tratamento, né, de qualquer distúrbio e acompanhamento, né, de psiquiatra, fazer uma psicoterapia, para que nós possamos deixar esse assunto de lado. Como eu disse no começo do vídeo, nós estamos pegando aí o finalzinho da campanha, setembro está findando, para você que está assistindo o vídeo agora, nós estamos gravando esse vídeo aqui em setembro de 2020, mas nem por isso nós deixaríamos de estar trazendo um pouquinho desse assunto para vocês. Então nós estamos juntos na luta com o Setembro Amarelo, estamos junto com os pais que já passaram ou que podem vir a passar, e lembrando que muitas vezes, para finalizar, infelizmente, se o seu filho veio a tirar a vida ou uma tentativa, não se culpe. Muitas vezes nós como pais, e esse vídeo é direcionado para os pais, muitas vezes a gente começa a querer buscar e entender onde foi que nós erramos. E como eu já disse, com problemas de distúrbios mentais, com problemas da psique, com situações das quais a gente não tem know-how ou condição ou qualquer tipo de interação para falar que foi isso ou aquilo que eu fiz ou deixei de fazer que levou meu filho a ter esse problema, é mais importante que você tenha pessoas para te auxiliar a entender que nem tudo que ocorreu ou que ocorre com teu filho é por uma situação sua, e que se você teve uma perda familiar ou uma situação crítica como uma dessas, que você não se culpe, que aprenda a transpor esse peso que está nas suas costas e também buscar ajuda, porque muitas vezes a vida segue e você vai ter que acompanhar e entender os meandros que a vida escreve no capítulo dos nossos livros. Tá bom? Bom, é importante a gente deixar esse assunto aqui, é muito vasto. Se vocês quiserem, comentem, deixem outros temas para nós estarmos tratando, mas essa bandeira é uma bandeira de todos, todos os pais que se preocupam com o dia a dia dos filhos e todos os pais que buscam de alguma forma ser cada dia melhor. Nosso lema é melhorando sempre.
Você gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se você quiser ver mais vídeos, se inscreva no nosso canal, deixa o seu comentário e ative as notificações para quando tiver vídeo novo. Um abraço, tudo de bom. Nos vemos até o próximo vídeo. Tchau, tchau.